O seu Quintino mora aqui em São Domingos e é ele quem costuma guiar as equipes de expedição à caverna de São Mateus. Seu Quintino, o que o senhor sentiu quando entrou pela primeira vez na caverna? Eu senti uma sensação bem diferente do que eu nunca esperava que fosse o interior de uma caverna. Primeiro tive medo, né? Mas depois que a gente chegou lá dentro, que a gente via as belezas, tudo, o clima lá dentro, aí eu pensei, assim, eu pensei assim, né? Meu Deus, onde minha família está pensando que estou a uma hora dessa? Depois pensei, assim, quando vi todas as belezas, não queria nem sair lá de dentro mais. Queria que todo mundo estivesse lá dentro junto comigo para sentir as sensações, né, da beleza da casa. A Gruta de São Mateus fica na propriedade deste senhor, o seu Valdemar. No seu jeito simples, seu Valdemar disse que recebe com frequência grupos de espeleologia interessados em estudar e explorar a caverna de São Mateus. Mas ele não esconde a sua preocupação com o futuro da caverna. Eu gostaria que ela ficasse como ela está. Bem arrumadinha, para não ser desteorada, né? Uhum. Qual a importância que você acha de ter uma caverna assim dessa? Bom, futurosamente a gente espera que venha um benefício para aí, né? Acho importante assim para estudar, o senhor já teve curiosidade para estudar uma caverna, ver isso? Porque todo mundo estuda essas coisas de geografia, né? Então a gente gostaria que todo mundo estudasse para desenvolvimento do lugar, né? Uhum. Quer dizer que se depender do senhor, a caverna fica do jeito que está? Fica do jeito que está. É este fascínio que a caverna exerce sobre as pessoas que une esta turma de jovens espeleólogos que nos acompanharam em nossa expedição. Cristóvão Buarque é um dos maiores entusiastas do trabalho do Gregel. Uma das coisas que dá esse poder de seduzir é a aventura. E eu acho que a aventura é capaz de seduzir, sobretudo os jovens. Não tem aventura na universidade. Na universidade tem aula somente. É preciso ter algo mais do que isso. Um poder de aventurar-se nas coisas. E é por isso que eu acho fundamental o trabalho desses rapazes e dessas moças da espeleologia. Eles fazem uma pesquisa séria, extremamente séria, ao mesmo tempo que eles têm, de fato, uma aventura. Basta você ver as fotos de onde eles vão, que a gente tem medo. A gente se assusta daquilo. São aventureiros, no sentido positivo. E sérios, muito sérios cientificamente. Olá pessoal, aqui é André, mais conhecido como Lanjal, e me pediram para fazer um vídeo em comemoração aos 35 anos do Gregel. Bom, o Gregel fez parte da minha vida por pelo menos quase 10 anos, 9, 10 anos, desde 86 até 95, sempre envolvido nas atividades, na bagunça da turma boa, né? Aquela alegria indo às cavernas, fazendo mapeamento de caverna, na volta a comemoração de sempre, os batismos dos calouros. Então era sempre uma atividade muito boa, fez parte do engrandecimento de toda a minha carreira, parte do meu conhecimento geológico também, muitos amigos, aprendemos bastante ali e nos divertimos muito. E eu só quero dizer que o Gregel, eu fico feliz que já tenha 35 anos e espero daqui a mais 35 anos, quando eu estiver velhinho mesmo, posso fazer outro vídeo e comemorar os 70 anos do grupo, tá? Tudo de bom para vocês e mantenham o Gregel livre. Um abraço a todos. Fala galera, boa tarde. Bom, quem tá falando aqui é o André Cadamuro. Para alguns lá no Gregel, Mamífero. Para outros, John Lennon. Enfim, alguns dos apelidos. Mas isso é uma outra história. Eu tô aqui para dar os parabéns pro Gregel, seus 35 anos de idade. Na verdade, parece que é muito mais, porque foi tanta gente envolvida que parece que o Gregel tem muito mais tempo. Eu fui presidente do Gregel, não me lembro se de 94 a 95 ou 95 a 96, enfim, não me lembro. Eu sei que esse período para mim foi como uma era do Gregel. A nossa galera, o pessoal contemporâneo da época, conseguiu envolver as pessoas, os antigos membros e os membros que estavam lá trabalhando em várias atividades. A gente conseguiu tocar várias coisas, fazer vários projetos espeleológicos diferentes.
E fazer muitas festas também, muitos churrascos, sempre com o caldo de feijão da Neuminha, que era fenomenal. Acho difícil alguém fazer um caldo de feijão tão bom quanto o dela. E ali a gente arrecadava a grana para poder fazer algumas coisas assim. Na maioria das vezes para tomar cerveja mesmo. Mas eu queria dar os parabéns não só para o Grégel, mas para vocês aí que estão tocando o Grégel agora. Eu quero que vocês saibam que o Grégel é uma coisa muito importante para todos nós que passamos por ali. Temos milhões de lembranças boas, e o Grégel ele é muito mais do que só um grupo de espeleologia, né? Ele é uma escola. O Grégel eu considero que na minha formação como geólogo, na minha vida profissional, eu tive duas escolas. Tive o IG, o Instituto de Geociências, e tive o Grégel. O Grégel me ensinou muita coisa, principalmente o comportamento no campo, né? Como se comportar no campo. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não aprende só nas saídas de geologia, né? E o Grégel ele te abre os horizontes, te ensina muito mais coisas do que você pode aprender só na geologia ou num outro curso de geociências ou num curso de biologia, enfim, qualquer uma área afim. A espeleologia é multidisciplinar, né? E o Grégel sempre agregou pessoas de várias áreas, né? Inclusive de áreas humanas, comunicação, direito, vários colegas espeleólogos que participaram desse período com a gente. Enfim, são muitas lembranças. Talvez a que eu mais goste seja o projeto da Gruta dos Ecos, né? O projeto da Gruta dos Ecos ele nasceu de um momento que a gente estava vendo o mapa que o EGB, né, o Grupo Espeleológico de Brasília, tinha feito da Gruta dos Ecos, né? E era um mapa muito tosco, né, muito feio. E a gente olhou aquele mapa e tem um salão, né, que é o salão dos morcegos, né? Ele estava pontilhado, tracejado, assim, como se ninguém soubesse a forma dele, só sabia que era um espaço e colocar o nome, né? Então a gente falou assim, pô, vamos refazer esse mapa. E aí tinha o Minhoca, né? Tava lá, o Guilherme, meu compadre, e ele comentou que achava que esse mapa também tinha um erro. Porque eu não sei se vocês já olharam o mapa de Ecos, ele parece uma perereca com as pernas reganhadas, assim, né? Esticada. Esse mapa, essas perninhas da perereca assim, aberta, eles tinham mais ou menos a mesma direção. E a gente tinha a sensação que não, que na verdade o Salão dos Morcegos, ele pegava um outro azimuth, uma direção diferente da Galeria a Sul, né? Bom, então nós decidimos iniciar o projeto Gruta dos Ecos. Fizemos uma série de entrevistas com pessoas que topografou a caverna antes, membros antigos do EGB. Fomos correr atrás de diferentes metodologias de topografia, como seria a melhor maneira de topografar a caverna. E aí nós tivemos uma dica de um colega nosso que se chama Júlio Linhares, né, Julinho. O Julinho ele foi do EGB também, inclusive participou dessa primeira topografia. E ele bom, não tenho certeza se ele participou, mas ele disse que talvez a melhor maneira da gente topografar a caverna fosse fazendo bases ao longo das paredes e medidas de radiação tentando escanear as paredes, né? Mais ou menos isso. E foi assim que nós chegamos lá na caverna, não sabíamos nem por onde começar. Pegamos uma árvore de frente da boca principal como nosso ponto de amarração fora da caverna, né? Pegamos a coordenada dela e começamos a topografia no sentido anti-horário, né? A gente começou a topografar a caverna no sentido anti-horário. Na verdade, a gente dividiu em dois grupos, um foi pelo sentido horário, o outro pelo sentido anti-horário, mas a estratégia era a mesma, né? E aí vieram vários grupos, várias equipes, né?
e foi muito tempo de topografia. A caverna é enorme, é a maior gruta nesse tipo de rocha encaixante, né, no micaxisto da América Latina, quiçá do mundo, não sei. Mas, enfim, quando nós terminamos a topografia e o mapa estava todo remendado lá, né, que a gente ia escanear para poder fazer a arte no CorelDRAW ainda, para depois trabalhar, quem sabe, no ArcGIS, que naquela época estava começando essa história de ArcGIS ainda. A gente descobriu que o mapa da GB estava certo. Um evento engraçado durante esse período todo de topografia que eu participei do início ao fim foi 2 momentos muito engraçados. Um engraçado e o outro muito assustador. O primeiro momento engraçado foi que a gente dormiu, várias vezes nós dormimos, mas nessa ocasião nós dormimos no Salão das Nuvens, né? Que é na porção central da caverna, logo que você entra pela boca principal. E lá, no meio da noite, um colega nosso famoso, Chico Bento, vocês já devem ter ouvido falar dele também, ele acordou desesperado, dizendo que estava vendo uma visagem, uma assombração, né? Na verdade era a luz, um raio de luz que conseguia entrar lá da boca principal e chegar até o Salão das Nuvens. E realmente no início ficou todo mundo meio assustado, até a gente se ligar que era possível que a luz chegasse até lá, né? E isso foi muito engraçado. E a outra ocasião foi quando a gente estava para lá do lago, a gente atravessou o lago e estava topografando o Salão dos Morcegos e a futura Galeria Itália, né, que seria dado esse nome, né, para um outro colega da antiga nosso que ajudou na topografia. E quando encontramos lá, eles, não, nós terminamos também, vamos voltar. E quando a gente estava voltando, teve um deslizamento de blocos muito grande lá na Galeria Itália. Foi um estrondo terrível, ficou todo mundo assim, e pernas para que te quero. Nunca andamos tão rápido em cima daqueles blocos e nadamos tão rápido dentro daquela água gelada como a gente fez. Bom, enfim, essas são as 2 histórias. Eu quero de novo dar os parabéns para o Gregel, dar os parabéns para vocês, dizer que o Gregel é muito importante no cenário da espeleologia nacional. É um grupo que tem muita história, tem muita bagagem, muito conhecimento, que contribuiu muito para vários estudos nacionais. O plano de manejo do Poço Encantado na Chapada Diamantina, o estudo do karst em Pains, o próprio estudo geológico e estrutural da Gruta dos Ecos, que foi desenvolvido depois pelo SECAV. Várias atividades que o SECAV e o IBAMA vieram fazer foram graças às pessoas que aprenderam e que viveram essa escola que foi o Gregel, né? E eu atribuo muito do meu perfil profissional e do meu sucesso na minha carreira como geólogo, não só ao IG, mas ao Gregel também. Então, parabéns, galera. Legal por essa iniciativa. É muito legal falar do Gregel e espero que um dia a gente venha trabalhar de novo junto aí. De novo não, né? Trabalhar junto. Valeu! Fala, pessoal do Gregel. Eu, Magno Machado de novo, Maguinho ou Maguinho. Eu queria só complementar o primeiro depoimento e perguntar umas coisas para os novatos aí. Eu esqueci de tocar num assunto interessante que é iluminação. Quando eu entrei no Gregel, a iluminação, a espeleologia nacional e tanto internacional era feita a iluminação era feita com acetileno, né? Com luz de chama de acetileno obtida pela queima do carbureto, do carbeto de cálcio, né? E o contato do carbeto de cálcio com a água gera o gás inflamável chamado acetileno, que era aquele gásinho que saía aqui da chama dos capacetes. Essa era a iluminação mais utilizada na época, né? Início dos anos 90.
Eu lembro, era interessante, como eu tinha falado no primeiro vídeo, era tudo meio improvisado no início dos anos 90 no nosso grupo. E quando eu entrei, os reatores de carbureto que existiam disponíveis eram basicamente uns de fabricação nacional. Tinha um pessoal que fazia um reator de carbureto de fibra de vidro, de Monte Sião. Era uma galera que fazia espeleologia lá e que desenvolveu um modelo lá feito de fibra de vidro. Algumas pessoas do grupo tinham esse reator de fibra de vidro, mas a maioria usava um reator de latão, feito de latão amarelo, por um cara lá em São Carlos, interior de São Paulo. Era um latão, um reator bem simples, amarelo, um cilindro amarelo, que era o mesmo princípio, era metade do cilindro era uma cápsula para botar o carbureto e a outra metade era o reservatório de água, que tinha uma torneirinha que você ligava e a torneirinha ia gotejando dentro do cilindro de baixo e ia liberando, promovendo a reação e liberando o gás, né? Só depois do Goiás 94, quando a gente teve contato com os franceses e alguns deixaram de presente alguns equipamentos para a gente, que a gente começou a ter acesso aos reatores de carbureto da Petzl, que era o famoso Ariane, que era um reator de PVC ou poliuretano, um negócio assim, um material plástico preto, mas era um modelo mais bonitão, assim, mais estiloso. E ele tinha um negócio muito interessante, que aqui o acendedor era um Magiclick, era automático. Porque antigamente a galera andava era com um isqueiro amarrado no capacete. E aí você tinha que pegar essa cordinha onde estava o isqueiro e acender aqui, ó, no isqueiro. E era uma dificuldade às vezes, né? Às vezes o isqueiro molhava, enfim. Então era bem rudimentar mesmo, né? E com isso é idos de 94, né? Já existia lá na França e a gente começou a ter acesso, começou a conhecer os franceses, eles começaram a mandar pra gente importado. E com o tempo chegou no Brasil, né? A gente começou a comprar bem caro, mas começamos a ter acesso. E esse Magiclick era realmente uma mão na roda, né? E a versão mais top desse conjunto, né, da Petzl, conjunto de iluminação da Petzl, que vinha com capacete vermelho, o Magiclick e uma lanterna halógena, né, acoplada. Eu percebi, bom, estou afastado da espeleologia há alguns anos já, desde que eu deixei o Grejal em 2006, mas eu percebi que as pessoas não usam mais carbureto, né? Não usam mais iluminação a carbureto, agora é tudo LED. Então, tá aí, outra evolução. Eu não sei se tem... É lógico que o LED é muito mais leve, você não tem que ficar quebrando carbureto e correndo o risco de se acidentar. A gente tem um caso de um colega nosso do EGB, que numa caverna, a gente, de vez em quando o negócio entupia, você tinha que soprar o biquinho. E aí aconteceu um acidente com ele, que ele estava numa galeria meio apertada, ele foi soprar, tirar o biquinho e soprar, mas ainda tinha uma chama dentro da mangueira, e quando ele soprou, o gás saiu, e o ambiente fechado ali, apertado, causou algumas queimaduras no rosto dele. Nada grave, mas ele ficou um tempo usando uma máscara meio de Chuck para proteger o rosto do sol e tal, que é muito comum hoje a gente usando para outra história, né, por causa da pandemia, mas naquela época, começo dos anos 2000, a gente viu o colega todo assistindo aula com aquela máscara que só tinha uns olhinhos de fora por causa desse acidente, né, era meio estranho. Mas tudo certo, não aconteceu nada de mais grave. Mas é isso. Só queria fazer a pergunta mesmo. A iluminação agora é LED, é mais fácil e tal, mas tem alguma restrição ambiental ou ética com relação ao carbureto? Me explique aí, novos do Grejel. A gente fez até uma excursão emotiva de reencontro de alguns colegas ano passado. Fomos para São Domingos, meados do ano passado, e aí muitos tinham o reator a carbureto. A gente fez uma viagem iluminada a carbureto, né? A moda antiga, mas tudo evolui, né? Tudo muda. Mas é isso aí. De novo, parabéns, Grejel, parabéns, espeleólogos do Grejel e espeleólogos do Brasil. Desejo de novo muitas felicidades, muitos anos de cavernadas para o nosso querido grupo espeleológico da geologia.
E é isso aí, keep cavernando então, ok? Tchau! Respondendo aí a provocação do Maguinho, né, em relação ao carbureto, né, a gente entende esse problema, que nas cidades que são mais pobres, né, que dependem do turismo de caverna, você vai para Terra Ronca, para Peruaçu, né, que o pessoal não tem tanto acesso assim ainda ao uso de lâmpadas modernas, né, o pessoal ainda usa o carbureto porque é o que eles têm acesso, é o que eles conhecem, né. Então acho que isso a gente não tem como mudar, né? Afinal de contas é um processo lento e para mudar isso vocês teriam que ter acesso ao mesmo material que a gente tem, né? Mas agora para a gente, né, imaginar que o carbureto, a chama da carbureteira gera fuligem, gera CO2, então isso tudo vai poluir na caverna, né? Tem um trabalho muito legal do Eros, né, que ele publicou lá para algumas cavernas do Peter, né, acho que foi até Gruta Santana, e ele coloca como os resíduos, né, deixados pelo uso de carbureteiras, né? Então você tem espeloteiros que são cobertos com a fuligem preta, você tem fumaça nas cavernas, e também tem formação de novos espeleotemas, né? Formados a partir da borra da carbureteira, né? Então sempre que a gente pode trocar, né, por que não? Hoje em dia um LED, você tem lanternas LED de 700, né, 1000 lumens, que iluminam tão bem e melhor do que uma carbureteira, né? É claro que fica, né, ele não consegue emular tão bem aquela iluminação única da carbureteira, né? A chama, né, ela gera uma textura única, né, quando você vai tirar uma foto ou quando você vai fazer um vídeo, né? Fica a saudade, eu também tenho a minha carbureteira guardada em casa, né, e fica a saudade de usar, né? Mas se eu tenho hoje uma lanterna, né, melhor do que a carbureteira, eu vou sempre preferir usar a minha lanterna melhor, porque eu agrido menos a caverna, né? O meu impacto na caverna é menor, né? Eu acho que essa é uma das coisas que o Gregel me ensinou, como fazer uma visita de uma caverna sem deixar os meus rastros nela, né? Além das boas memórias. Então, bom, parabéns, Gregel, pelos seus 35 anos, que venham muitos mais, que continuem tendo pessoas ativas, pessoas animadas, que a gente continue cavernando, né? Aguardo vocês e bora cavernar, quando for possível. Com muita alegria que eu participo da comemoração dos 35 anos do nosso querido Gregel, o grupo de espeleologia do Instituto de Geociências. Eu ainda era aluna de graduação quando o Gregel iniciou, vários colegas meus participavam do Gregel e ao longo desses anos todos nós vemos como que o grupo avançou. Depois eu fui diretora do Instituto de Geociências e hoje como reitora tenho orgulho de ter essas pessoas tão envolvidas com a ciência e com a extensão universitária. O grupo de espeleologia, ele ajuda muito na formação dos nossos estudantes de graduação, também de pós-graduação, e trazem uma grande contribuição para a sociedade com seu trabalho. Parabéns e vida longa ao Gregel. Fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal.
oh minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Não, bola de cristal, bola de cristal, bola de cristal, não é bola de cristal. Já passou, bola de cristal, o presente, bola de cristal, é você, bola de cristal, não é bola de cristal. Não. Tem que analisar, tem que banalizar, quem passa no visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila o sofrimento da família, a energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo, você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial vai ficar mais profundo, pra se ver, pra flutuar, pra flutuar. Que a pedra lascada fazia o papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal. Não tem diferença do homem moderno. Oh minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Bola de cristal, bola de cristal, bola de cristal, não é bola de cristal. Já passou, bola de cristal, o presente, bola de cristal, é você, bola de cristal, não é bola de cristal. Tem que analisar, tem que banalizar, quem passa no visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer, não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila o sofrimento da família, a energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo, você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial vai ficar mais profundo, pra se ver, pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar.